A América do Sul se transformou em um barril de pólvora e uma guerra iminente está para acontecer no quintal do Brasil. A qualquer momento, a Venezuela do ditador Nicolás Maduro pode invadir o território da Guiana. Mas a questão é o porquê dessa possível invasão e como o Brasil deve se portar e principalmente reagir para garantir a sua segurança e a sua soberania. Esse conflito pode escalar e envolver inclusive países de fora do continente. Para você entender todas essas questões, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com assunto importantíssimo para a segurança e soberania do Brasil. A Venezuela pode estar prestes a começar uma guerra bem no nosso quintal e isso envolve diretamente a segurança do Brasil. Antes de eu mostrar aí a reportagem que eu separei para você e principalmente conversar com você, te explicar os motivos e principalmente consequências dessa possível guerra, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, ou você que já acompanha o Atualiza aí, mas ainda não se inscreveu, botãozão vermelho aqui embaixo, a nossa meta está cada dia mais próxima, 100 mil inscritos ainda em 2023, já superamos a barreira dos 80 mil e agora, com a sua inscrição, nesse momento, nós estaremos ainda mais próximos do nosso objetivo. Posso contar com a sua ajuda? Então vai lá, rapidinho e se inscreve, dá essa moral. Tamo junto? Obrigado de coração. E bora pro assunto do vídeo, porque esse é extremamente relevante. Se liga aí na reportagem e na manchete que eu separei para você no dia de hoje do Valor Econômico, que explicou muito bem todas as situações aqui, ó. Tensões aumentam entre Venezuela e Guiana. Entenda a disputa que alarma o Brasil. E é exatamente isso. Nós, brasileiros, precisamos estar vigilantes, atentos a esse conflito que pode trazer seríssimos prejuízos para a população brasileira, para a nossa economia e, quiçá, até mesmo para a nossa segurança. Vamos lá para as letrinhas pequenas, eu vou ler toda a reportagem, pelo menos esse trecho que eu separei para você. Depois eu vou colocar tudo isso no mapa para você conseguir visualizar e entender motivos, consequências, causas, tudo isso. Vamos lá. A população da Venezuela irá às urnas no próximo dia 3 de dezembro para decidir em um plebiscito se anexa a região de Essequibo, faixa a oeste da Guiana, ao país. A iniciativa ligou alertas no Palácio do Planalto, no Itamaraty e no Ministério da Defesa. Fontes disseram ao Valor que existe o potencial de acender, abre aspas, uma guerra no quintal do Brasil, fecha aspas. Pessoal, isso aqui é muito sério. Uma guerra entre esses dois países, entre Venezuela e Guiana, não significa apenas que essas duas nações estariam em conflitos. Isso pode arrastar, pode levar a consequências gravíssimas, inclusive com envolvimento de potências exatamente no nosso quintal, e a gente não pode permitir isso. Agora se liga no segundo parágrafo que vai explicar as motivações do possível conflito. O interesse nas reservas de petróleo e desviar a atenção da crise política e econômica são as razões da disputa entre Venezuela e Guiana, segundo apontam especialistas ouvidos pelo Valor, que eu concordo plenamente com esse parágrafo. Vamos lá para o último, só para a gente finalizar. A parte em questão é Essequibo, região à esquerda da margem do rio, que leva o mesmo nome e conta com 159,5 mil quilômetros quadrados, cerca de 70% do território da Guiana. Essequibo concentra as reservas de petróleo guianense, estimadas em 11 bilhões de barris. Pronto. Então agora você já tem aí a narrativa de tudo que está acontecendo. Agora vamos destrinchar ponto a ponto para você poder entender. Primeiro, lá no primeiro parágrafo, simplesmente a Venezuela agora resolveu que quer anexar mais ou menos 70% do território da Guiana. Essa disputa não é nova, ela não é recente. Vou colocar um mapa aqui na tela para você poder entender como essa coisa toda funciona. Se liga aí, vou dar zoom ali na parte norte do Brasil, ali no estado de Roraima, próximo também ao estado do Amapá, Pará. Vamos pegar aquela região toda aqui, ó. Olha para o mouse, olha aqui para o ladinho, ó. Aqui você tem a Venezuela em rosa e você tem a Guiana, esse território aqui que está sendo disputado.
mas não a Guiana inteira. É apenas 70% do território. Ou seja, essa parte que eu pintei aí de rosa para você, que eu acabei de colocar em transparência. E olha o que acontece. Esse território aqui, na verdade, toda a Guiana, esse pedaço verde, foi colônia espanhola. Contudo, foi cedida, na verdade, comprada pelos ingleses. E antes de passar na mão dos ingleses, já havia passado até mesmo na mão dos holandeses. Só para ficar tudo claro para você, esses 3 pequenos países que fazem fronteira com o Brasil, a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana, eles têm um histórico de colonização pelos países europeus. A Guiana Francesa ainda é território francês, o Suriname era a tal da Guiana holandesa, ou seja, colônia da Holanda, e as Guianas, ou a Guiana no caso aqui, já foi colônia da Espanha, da Holanda e até mesmo da Inglaterra. Dito isso, o que vai acontecer? A Venezuela se torna independente, só que muito tempo depois a Guiana vai se tornar independente já no século XX. E aí vai haver um acordo entre Venezuela e Reino Unido para se estabelecer as fronteiras, mas elas nunca ficaram muito bem determinadas. Mas durante muito tempo isso ficou apenas no discurso. Só para você ter uma ideia, o ex-ditador da Venezuela, o Hugo Chávez, ele já tinha aberto mão completamente da questão da Guiana. Isso já era um ponto pacífico na Guiana, embora, obviamente, alguns nacionalistas venezuelanos sempre questionaram esse território que eu, mais uma vez, estou mostrando aqui na imagem para você. Só que agora, o novo ditador venezuelano, quer dizer, não tão novo assim, o Nicolás Maduro reacende essa disputa. Então você entendeu que ela já é uma disputa antiga, vem lá do século XIX até um pouco antes disso. Mas agora o Nicolás Maduro reacende a questão, por 2 razões, como foi mencionado lá no parágrafo da reportagem. Primeira questão, simplesmente o Maduro vive um problema gravíssimo interno. A Venezuela vive a maior crise da sua história, tanto do ponto de vista político, social e econômico. A Venezuela hoje é um país de miseráveis, com uma elite que suga todos os recursos do país. E aí o que acontece? Uma guerra contra um país vizinho tem a tendência de unir a população em prol desse objetivo, que é um objetivo nacionalista. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há pouco tempo, recentemente, foram descobertos nesse território de Essequibo uma grande reserva de petróleo estimada em 11 bilhões de barris de petróleo. E aí, meu amigo, isso acende a cobiça de qualquer um. Ou seja, a Venezuela, no caso agora o Nicolás Maduro, ele está dizendo que a Venezuela está sendo duplamente roubada. Primeiro, roubada em seu território. Segundo, roubada no recurso natural precioso que ali existe. Lembrando que hoje a Venezuela é detentora já da maior reserva de petróleo. E se ela dominasse esse território da Guiana, para ela seria maravilhoso, porque ela poderia ter acesso a mais petróleo sem a necessidade de fazer investimentos, já que a infraestrutura para a extração desse petróleo, ela já existe instalada na Guiana. E ela existe por quê? Porque uma empresa americana, uma empresa dos Estados Unidos, a Mobil, ela explora o petróleo naquela região. Então, olha o quanto que a tensão ali está forte, tudo devido à questão do petróleo, uma riqueza natural, e também a crise econômica, política e social que a Venezuela vive e que o Nicolás Maduro tenta desviar a atenção da comunidade internacional, da população venezuelana, unindo o povo em prol de um objetivo nacionalista. Entendido até aqui? Beleza. Agora, como isso tudo coloca o Brasil em um risco real? Primeiro ponto, galera, olha o tamanho dessa fronteira que o Brasil tem, tanto com a Venezuela quanto com a Guiana. Uma guerra direta entre Venezuela e Guiana é uma guerra que duraria poucos dias. Por quê? Embora a Venezuela não seja essa Coca-Cola toda de forças armadas, ela é muito, mas muito bem preparada em relação à Guiana. Se fizer uma comparação direta, seria como se a Venezuela fosse uma superpotência militar e a Guiana com um exército amador. Eles não têm a menor condição de lutar contra a Venezuela. Então você já deve estar pensando, professor Tobias, então tá tranquilo. Então a Venezuela passa por cima rapidinho da Guiana, pega o território e tá tudo certo. Calma que na geopolítica não são assim que as coisas funcionam, porque todo mundo tem aliado e todos os aliados têm interesses. O Brasil é o país que, até por natureza, até pela sua posição geográfica, pelo seu tamanho e relevância, precisa arbitrar
essa disputa. O Lula, junto aí com o Celso Amorim, o seu o enviado especial, o seu analista especial, ele já viajou até a Venezuela para conversar com o Nicolás Maduro para que esse conflito seja resolvido no diálogo. Mas eu posso te afirmar que não vai ser resolvido no diálogo, por um motivo simples. O Maduro precisa de um factoide, o Maduro precisa de uma situação para desviar de toda a sua incompetência de ditador de extrema esquerda como ele é, aliado justamente de quem? Do Brasil, do Lula. E por que o Brasil precisa arbitrar essa questão? Se por um lado a Venezuela é muito mais poderosa do que a Guiana, por outro lado já existe uma empresa americana explorando o petróleo na Guiana. E o que vai acontecer muito provavelmente? A Guiana não vai aceitar pacificamente que o seu território seja roubado por um outro país. Então o que eles vão fazer? Uma aliança. Justamente com quem? Com os Estados Unidos. E você sabe que se tem uma coisa que mexe com a cobiça americana, se chama petróleo. Veja o que eles fizeram no Iraque, apenas para dominar poços de petróleo. Olha o que eles fizeram no Iraque há algumas décadas atrás, lá em 1990, na tal Guerra do Golfo, quando o Iraque invadiu o Kuwait. Então, assim, não me surpreende a atuação americana em uma aliança entre Guiana e Estados Unidos. Só que aí, meu amigo, se você fala na entrada dos Estados Unidos no conflito, e eu não acredito que os Estados Unidos enviariam tropas para a região, acho que não se trata disso, mas se trata mais ou menos do que os Estados Unidos está fazendo na Ucrânia, armando fartamente a população da Guiana e principalmente treinando, dando inteligência e logística, ou seja, uma guerra de atrito na região que enfraqueceria ainda mais a Venezuela vai ter um discurso no qual os Estados Unidos, os imperialistas do continente estariam interferindo numa questão local. Então o Brasil já teria um problema da guerra, depois teria o problema da interferência americana, uma potência no quintal do Brasil. Só que aí o problema vai escalar, porque a Venezuela, devido a todos os embargos que ela sofre já há bastante tempo, e bem justos, né, devido à ditadura sanguinária do Maduro, a Venezuela tem se aproximado de quem nas últimas décadas, nos últimos anos? Justamente da Rússia, de Vladimir Putin, e da China, de Xi Jinping. Olha, não por acaso, mais duas ditaduras. E é aí que o perigo mora. A Venezuela, obviamente, vai buscar ajuda nesses dois países. E se principalmente a Guiana instalar na região uma base militar americana, não me surpreenderia se o mesmo acontecesse do lado da Venezuela, ou com uma base russa, ou com uma base chinesa. E olha a insegurança do Brasil exatamente nesse momento. O Brasil, a grande potência da América do Sul, da América Latina, aliás, do hemisfério sul como um todo, simplesmente posicionado com uma guerra no seu quintal, com potências estrangeiras interessadas naquilo. Para nós, isso é um risco geopolítico, estratégico, diplomático. Então, o Brasil precisa agora ser habilidoso para arbitrar esse conflito e impedir que essa guerra aconteça. Só que aí surge o problema do quê? Da política. Surge o problema do anão diplomático brasileiro. De quem que eu tô falando? Sim, eu tô falando dele mesmo, do Lula. O Lula é amigo próximo incondicional da Venezuela. E aí? Como o Brasil iria se portar nessa situação? O Brasil ficaria do lado da Venezuela? O Brasil ficaria do lado da Guiana? Ou o Brasil se colocaria no caminho do meio? Bom, se formos respeitar a nossa tradição diplomática, nós vamos buscar o diálogo, não ficaríamos nem do lado de um, nem do lado do outro. Mas, infelizmente, o Brasil hoje é governado simplesmente pela extrema esquerda, que vai ver no Nicolás Maduro, vai ver nessa questão a possibilidade de se aproximar, de mostrar o poder da esquerda na América Latina, principalmente contrária aos interesses dos Estados Unidos, caso os Estados Unidos de fato se aproximem ainda mais da Guiana para defender os seus interesses de uma empresa petrolífera do país. Tá vendo como é que isso é um risco muito grande para o Brasil? O Brasil vai precisar jogar muito bem esse xadrez, e o melhor caminho para o nosso país é
tomar para si essa questão, devido à nossa relevância aqui no subcontinente, arbitrar e impedir claramente que você tenha potências estrangeiras no território que faz fronteira com o Brasil. O Brasil precisa agir urgentemente. Primeira coisa, enviando o nosso exército para a fronteira, para que de forma alguma esse conflito escale para cá. Até porque um conflito em larga escala geraria refugiados e mais uma série de questões. Então, para que isso não escale ainda mais, o Brasil urge em agir com relação a isso. Mas eu tenho as minhas preocupações, as minhas dúvidas da capacidade do governo de extrema esquerda que o Brasil vive hoje, que tem ali uma simbiose absurda com a ditadura da Venezuela, do Brasil conseguir ser justo, claro, e impedir essa invasão, porque o que precisa acontecer é, o Brasil precisa impedir a invasão. Não se trata de ficar efetivamente do lado da Guiana, porque isso seria de fato tomar partido e nós teríamos um problema com a Venezuela. Não se trata de ficar do lado da Venezuela, mas sim ficar exatamente no meio do caminho e impedir que esse conflito aconteça e escale para o nosso território. Isso é uma jogada do Nicolás Maduro, pela sua ganância e pela sua necessidade de perpetuar no poder. Que o Brasil seja habilidoso o suficiente para poder resolver essa questão. Veja, é uma questão muito urgente e eu vou estar aqui para acompanhar cada um dos detalhes a respeito disso e trazer para você e te deixar bem informado. Agora, para você ficar sabendo de tudo, aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que clicar aqui, ó. Clica aqui na logo do canal, se inscreve, vem pro lado de cá, badala o sino das notificações e lembrando, eu quero saber a sua opinião a respeito de tudo isso que eu falei. Quem tá certo nessa história? É a Guiana? É a Venezuela? E o Brasil, na sua opinião, deveria agir de que maneira? Os comentários estão abertos para você, lembrando que 3 pontinhos no início do comentário significa que você quer que eu reaja a esse comentário na nossa live de sexta-feira, às 20 horas, aqui mesmo no YouTube. Então, eu te espero lá, espero o seu comentário e, claro, a sua inscrição. Ah, mas espera aí, depois da inscrição, não esquece, claro, do seu like, porque esse é importante demais. Tamo junto, obrigado de coração por ter chegado até aqui, eu espero você e te encontro amanhã com mais um episódio da Atualiza Aí. Fica com Deus, beijo e até o próximo vídeo.